Vamos gravar um áudio então a respeito das nossas duas amiguinhas já de longa data, o Planeta 5050 e o Agenda 2030. Para quem não está ligado a respeito disso, basicamente o Agenda 2030 e o Planeta 5050 são duas iniciativas que são praticamente a mesma coisa, da ONU, especificamente da ONU Mulheres, que já remonta desde lá de meados de 2015. São as iniciativas que falam que a gente tem que ter paridade ou equidade, seja lá o que for de aba 4, no setor público, no setor privado, no ambiente acadêmico. Basicamente, todos os cargos têm que ter uma proporção de 50% mulher e 50% homem. Isso daí envolve um monte de subsídio, um monte de ação afirmativa, basicamente cota, entendeu? Cursos de qualificação e benefícios só para mulheres dentro das empresas. E é lógico que a gente sabe as consequências negativas que isso pode trazer para a economia de qualquer país, porque as mulheres como um todo elas produzem muito menos do que o que elas consomem. Elas são um déficit na sociedade. Então, esses dias eu estava reparando que pessoas assim do cotidiano, gente que não tem nada a ver com a manosphere nem nada disso, ou MGTOW, já estavam comentando a respeito desse chororô, dessas iniciativas que estão rolando, de começarem a querer colocar cota para a mulher, não só nos cargos públicos, mas também no setor público, no setor privado, né? A pessoa comentou assim, daqui a pouco vão ter cota para mulher no setor privado. Sendo que a gente sabe que já tem iniciativas dessas sendo propostas lá desde a época do governo da Dilma. E engraçado, né? Agora no governo do Bolsonaro os caras estão tacando isso mais pra frente ainda. Mas enfim, o ponto é que se tu for analisar, o governo não é trouxa em fazer isso, cara. O governo não é trouxa de fazer isso, o governo é bem esperto de fazer isso e ele é bem filha da puta de fazer isso. Porque o governo ele tem acesso a uma base de informações que a gente não tem acesso. O governo ele sabe todos os dados, por exemplo, de imposto de renda, de pagamento de impostos do país inteiro. Ele tem acesso a todos os dados ali, não só do assistencialismo, do estado de bem-estar social, mas também como da previdência, das aposentadorias. O governo ele tem acesso aos números de consumo. Para quem não sabe, tem uma estatística que já rola por aí há muito tempo, que diz que, em números, as mulheres elas consomem 80%. Todo o mercado de consumo global, 80% é delas. Sendo que, por exemplo, o governo sabe que elas não têm as maiores faixas salariais através do imposto de renda. Então, como é que as mulheres elas consomem tanto se a rentabilidade, a renda delas é tão mais baixa? Entendeu? Tá rolando uma transferência de renda já há muito tempo, desde quando o divórcio começou a ser legalizado em inúmeros países há 40, 50 anos atrás. Então o governo ele não está sendo burro, ele está sendo bem esperto, ele está simplesmente pegando a conta e jogando no outro lugar, empurrando para o setor privado. Porque é o seguinte, se tu for analisar por que a vara de família ela opera do jeito que ela opera. A vara de família não foi feita para exercer justiça. Ela não foi feita para defender os interesses das crianças, porque a gente sabe que uma criança ela tá bem melhor se ela tiver um pai e a mãe dentro de casa. Não simplesmente jogar uma guarda unilateral para a mulher e deixar a mulher ficar monopolizando a criança e ainda por cima utilizar ela como um refém para extrair recursos do homem. A vara de família, ela opera exatamente do jeito que é para ela operar, do jeito que o governo quer que ela opere. Porque vamos lá, se tu tiver um monte de homem depois da separação, tendo que perder a casa, entendeu? Tendo que voltar a morar com os pais, ou se não virar morador de rua, ou correndo risco de ser preso porque não está conseguindo pagar pensão, ninguém vai dar a mínima. A sociedade vai ignorar completamente. Agora, se tu começar a ter mulheres correndo risco de ser presa porque não consegue pagar pensão, ou perdendo a casa e tendo que voltar a morar com os pais, ou correndo risco de virar moradora de rua, isso daí vai ser, meu Deus, vai ser uma catástrofe, entendeu? Na mesma hora que começarem a noticiar isso, o presidente vai ter que se pronunciar e governadores vão ter que se pronunciar e vai ter que vir o ministro ou a ministra dos direitos humanos e o governo sabe que ele vai ter que fazer alguma coisa a respeito disso porque a sociedade não vai tolerar.
O tratamento que pode ser dado para homens na sociedade é completamente diferente do que pode ser dado para mulheres. Tanto que, se tu for ver tanto a esquerda quanto a direita, como é que eles medem o quanto uma sociedade ela é próspera, avançada ou civilizada? Eles usam como métrica o quão bem as mulheres são tratadas nessa sociedade. Não é à toa que sempre eles falam, não, mas os caras de tal país, os muçulmanos, os não sei o que, eles tratam mal as mulheres, a gente trata melhor, enfim. Então o governo sabe que se começar a ter as mulheres passando necessidades que os homens passam atualmente, a sociedade vai exigir que o governo cuide dessas mulheres. E a gente sabe como é que vai ser esse cuide. Mais assistencialismo, como seria o caso, por exemplo, dessa Bolsa Idoso que surgiu nos últimos anos, que basicamente diz o seguinte, uma pessoa idosa de uma família, independente de ter tido filhos ou não, pode simplesmente escolher algum parente da família, pode ser tio, pode ser primo, irmão, diabo a quatro, e exigir que essa pessoa pague pensão para ela. E a gente sabe que na hora que for aplicar, por exemplo, uma lei dessas, só vão aplicar quando o beneficiado é mulher. Quando é homem, vão ignorar. É a mesma coisa a vara de família. Porque simplesmente o governo está querendo tirar o dele da reta e jogar em alguém. Então o governo joga nos ex-maridos. Porque vamos lá, dois objetivos do governo principais são os seguintes: garantir o máximo de privilégio e benefício para as classes privilegiadas do governo. A gente sabe quais são essas classes: políticos, funcionários federais, funcionários públicos de alto escalão, assessores, cargo comissionado e etc. Então é garantir uma vidazinha de nobreza, entendeu? Uma vida extremamente privilegiada para essas pessoas e, ao mesmo tempo, para manter o seu poder, dar o mínimo possível, o mínimo necessário de assistencialismo, de esmola para o povão, para conseguir se manter no poder. É por isso que quando tu vai analisar, por exemplo, os números, vamos lá, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, é um número bem menor do que se tu pegar, por exemplo, funcionários do judiciário, etc., e alto escalão do funcionalismo público. Agora, se a gente for analisar previdência, a gente já vê que não é bem assim. Previdência, eu acho que é o quê? 2/3 do custo é para a mulherada. Só que é aquele detalhe. Da mesma forma que através da vara de família o governo está tirando dos homens, dos ex-maridos, para dar para as mulheres, na Previdência o governo está se aproveitando, né, que os homens têm uma expectativa de vida mais baixa, porque eles trabalham mais, eles lidam com mais estresse na vida deles do que a mulherada, que é protegida. E daí o governo ali no sistema de previdência, obviamente, ele está tirando mais os homens e dando mais para as mulheres. Compreende? Então é dessa forma que funciona. Então vamos lá. A gente já sabe que a sociedade não está nem aí para quando tem homem passando necessidade. Porém, quando tem mulher passando necessidade na sociedade, mesmo que, vamos lá, a mulher quis se tornar uma mãe solteira, ou a mulher quis pedir divórcio por causa de besteira, entendeu? Ou simplesmente não casou, não teve filhos, virou uma encalhada. Não importa, se tu tiver numa sociedade mulher passando necessidade, essa sociedade ela vai ser mal vista e todo mundo, bando de gado de noteísta, vai querer que o governo faça algo a respeito. E o governo não quer ter que fazer algo a respeito. Quer dizer, ele vai fazer, só que ele vai jogar a conta em outra pessoa. Então vamos lá. O detalhe é que até ali, 2000, 2010, mulherada ainda estava casando, ainda estava tendo filho. Foi só em 2010 que a gente começou a ter as mulheres tendo menos de 2 filhos para cada mulher, né? Então, até ali 2000, 2010, o governo estava garantido, porque não importa o que acontecesse, a mulherada ainda estava casando, ainda estava tendo filho, então eles podiam simplesmente jogar a conta dessa mulherada divorciada, da mulherada que possivelmente pode passar necessidade em algum momento da vida, nos homens. E foi isso que o governo fez. Por isso que não adiantou o pessoal reunir movimento do direito dos homens e tentar fazer abaixo-assinado e manifestação e tudo mais. Porra nenhuma, não adiantou nada. A vara de família está funcionando para o propósito dela, que é garantir que as mulheres não passam necessidade para que as mulheres não tenham que ser bancadas pelo governo, para jogar a despesa simplesmente no ex-marido, e não importa se está prejudicando a família, se está prejudicando o ex-marido, se está prejudicando as crianças. O importante é que a mulher não passe necessidade para o governo não ter que colocar a mão no bolso dele e ficar bancando elas. Só que daí veio um problema novo ali a partir de 2010, que
a mulherada começou a encalhar totalmente, ou seja, não casar e não ter filhos, ou pior, elas começaram a se tornar emissol. Começaram a simplesmente engravidar de um cara sem nem estar casada. E daí a gente sabe que, por exemplo, nesse caso, ok, entra a pensão alimentícia para a criança, mas daí não entra a partilha de bens, que é um bife bem maior que a pensão e que é bem mais suculento. Vamos lá, a paulada que, por exemplo, um boomer, um cara da geração X tomou no divórcio foi absurdamente maior do que a paulada que um carinha da geração Y, ou talvez até geração Z, tá tomando simplesmente se tornando um pai de filho bastardo ali com uma mãe solteira. Porque de um lado ali no boomer de geração X tem uma partilha de bens, que é uma paulada bem maior junto com a pensão, e no atual tá vindo só uma pensão. Então agora a gente tem um modelo de mulher que não tá mais casando, então não tem mais acesso à partilha de bens, entendeu? Ou não tá tendo filho, então não vai ter nem acesso à pensão, ou tá tendo filho e daí tá tendo acesso só à pensão, que não é aquilo tudo. Não é aquilo tudo que era antes. E a mulherada tá sentindo isso. Então é por isso que ali, entre 2010 e 2015, começaram a jogar essas ideiazinhas. De que não, a gente tem que ter cota para mulher no setor público, tem que ter cota para mulher no setor privado, tem que ter cota para mulher em instituições acadêmicas, porque para garantir de tudo quanto é jeito, que a gente crie basicamente reserva de mercado para elas, cabide de emprego. Porque o governo sabe que essa mulherada não está mais casando, não está mais tendo filho, independente de ser elas que não querem ou os homens que finalmente aprenderam e não ofereceram mais isso a elas. A questão é que se essas mulheres agora de geração Y e geração Z começarem a passar necessidade, o governo vai ter que meter a mão no bolso dele, porque não vai ter mais nenhum vínculo. Vamos lá, por exemplo, a mulher que simplesmente se tornou uma emissol, ela vai ter aquele vínculo com o cara que engravidou ela ou com os caras que engravidaram ela. Se ela foi bem putana e simplesmente engravidou de 2, 3 caras diferentes, então o governo sabe que pode colocar ali oficialzinho de justiça, advogado, juiz de aba 4 para simplesmente cobrar a pensão do cara e garantir na mulher. Só que a pensão, uma hora ela termina. E daí não tem aquela reserva também da partilha de bens. E a mulherada é carreirista, então já não tem mais aquela brecha para simplesmente receber pensão porque é ex-esposa. Que inclusive lá na época do governo do Temer cortaram isso daí também, reduziram bastante essa pensão para a ex-esposa que era dona de casa. Por mais que agora também estão tentando emplacar de alguma forma a ideia ali na separação, já tem precedente, de que, se durante o casamento, a união estável, a mulher ela tiver parado de trabalhar, ela pode alegar na separação que ela sacrificou a carreira pelo homem, pela família e pelos filhos, e daí o cara vai ter que compensá-la de alguma forma. Mas entenda que se tu levar em consideração, por exemplo, o salário das mulheres e as áreas nas quais elas atuam, ainda assim essa paulada no divórcio de pensão que uma hora termina porque a criança está grande demais para receber pensão, né? Já não é nem mais criança, é adulto. E se for pegar ali o equivalente do que a mulher geraria de riqueza trabalhando, se ela não tivesse abandonado, entre aspas, o trabalho por causa da família, do marido e dos filhos, ainda assim é um montante total inferior ao que as mulheres tinham acesso antes, quando era nos boomers de geração X que tem a partilha de bens. Porque na partilha de bens, tu tem bens ali que o homem está adquirindo no decorrer do casamento, da união estável, e a gente tem que levar em consideração que os homens escolhem áreas que são mais estressantes, que exigem mais esforço, que pagam mais. Então, o que o cara consegue adquirir de bens ali no decorrer da vida dele é bem superior do que uma mulher adquiriria. Não é à toa que a gente tem a questão também das mulheres pagarem menos impostos, e se for pegar ali a aposentadoria equivalente do INSS, a aposentadoria delas é menor, porque elas produzem menos. Elas produzem menos e elas consomem mais. Então, esse negócio aí do Agenda 2030, Planeta 5050, é tudo premeditado, é tudo aparelhado simplesmente para o governo pegar agora e jogar a conta dessa mulherada que não está casando, ou também não está casando e não está tendo filho, jogar nas empresas, jogar no próprio governo, no funcionalismo público, jogar nas instituições acadêmicas. Entendeu? Então é simplesmente um mecanismo para ele não ter que arcar com esses custos e não ter que dizer não para as mulheres,
não ter que cortar nada delas, mesmo porque a sociedade ginoteísta pra caramba e só tem homem nesse mundo que não pode dizer não pra elas. O maridinho não pode dizer não pra mulher porque senão corre o risco de tomar divórcio. O político não pode dizer não para o eleitorado feminino porque senão ele pode não ser reeleito ou se ele está concorrendo ele não vai ser eleito. Entendeu? Então tá tudo meio que dominado. Tudo quanto é homem tá simplesmente emasculado se ele tá dentro do sistema, né? Se ele tá dentro do governo, ou se ele tá casado e com filhos, ou tá numa uma união estável, o cara tá ferrado, o cara tá dominado. Isso daí por todos os lados. Então, o governo ele vai simplesmente fazer de tudo para não ter que arcar com esses custos. Para ter que jogar num outro canto. Jogar nos homens, como sempre faz. Só que diferente do anteriormente, que simplesmente era jogado num ex-marido, basicamente o cara tá pagando individualmente pela mulher com quem ele se relacionou. Agora é coletivizado. Instituições acadêmicas, funcionalismo público, que é sustentado com a grana de todo mundo, empresas que, no seu grande geral, são criadas e mantidas por homens. Então, agora, coletivamente, todos os homens vão ter que bancar todas as mulheres da sociedade, sendo que essas mulheres elas não estão casando e estão tendo menos filhos do que tinha antigamente. Antes, quando era o custo individualizado, pelo menos elas estavam casando, o cara estava bancando uma mulher que se relacionou com ele e teve filhos com ele, e naquele arranjo da mulher casando, né, e não trabalhando tanto, elas pelo menos ainda tinham mais filhos. Então vê o quanto o negócio vai piorando. E agora tem outra questão, além de ser esse negócio também de redução de natalidade, tem a questão também de que isso vai ferrar com as empresas. Vai ferrar com a produtividade, com a lucratividade do país. Isso pode ferrar também com a própria arrecadação do governo. E, inclusive, os homens, começando a ver, eles já estão numa situação que eles não estão casando e não estão tendo filho. Então, os homens eles já não têm mais aquele incentivo, que na verdade é pressão, para produzir e trabalhar tanto quanto os homens de antigamente. E agora eles vão chegar nas instituições públicas, acadêmicas e privadas e vão ver as mulheres recebendo tratamento preferencial. E agora me diz, tu acha que isso vai fazer o homem querer produzir mais ou produzir menos? Então, é mais uma situação que o governo ele se mete para querer dar uma desperto, só que toda vez que o governo ele tenta dar uma despertinho, ele só vai criando uma situação pior ainda mais para frente. Mas aí no final das contas não importa, né? Porque simplesmente um governante pode chegar lá e fazer umas porcaria. Depois, mais pra frente, ele não vai estar mais eleito, ele já vai ter tido os mandatos dele, simplesmente vai pegando a batata quente e empurrando mais pra frente. É assim que o negócio opera. Mas o que a gente tem que entender disso tudo, basicamente é o seguinte, o governo não é burro. O governo ele é esperto. E da mesma forma que, por exemplo, os homens individualmente, eles estão com mãos atadas, se eles estão dentro do sistema, em um relacionamento sério com uma mulher, todo mundo que está no governo ali, por causa do voto feminino, está com as mãos atadas também. Simplesmente não tem saída e o negócio só piora. Assim, não esperem por melhoras.